Boa tarde, eu me chamo Milena e eu sou a primeira Prenda Mirim da 18ª Região Tradicionalista. Sejam bem-vindos a conhecer a minha mostra folclórica, que, como proposto pelo MTG, vai falar sobre a milenar arte de dobrar papéis, também conhecida como origami ou dobradura. O que eu quero contar para vocês sobre origami? O origami, ele originou-se lá no outro lado do mundo, no Japão, e o próprio nome quer dizer dobrar papel. Ori significa dobrar, e gami, papel. Apesar desses papeizinhos eles parecerem brincadeira de criança, antigamente quem praticava o origami eram os adultos e somente pessoas de classe social mais alta, pois o papel ele era um produto muito luxuoso, muito caro, importado da China. Quando o papel ele começou a ser fabricado no Japão, todas as classes sociais começaram a desfrutar do origami. No Japão, o origami é uma arte transmitida de geração em geração, ou seja, de pai para filho, até ensinada nas escolas. No Japão, o origami é usado para enfeitar casas e em cerimônias religiosas, e quando são usados nessas festas, sempre como símbolos, votos de prosperidade, saúde e coisas boas. Com a ajuda de minha mãe e de outras professoras que me ajudaram na pesquisa, eu descobri que antigamente a confecção do origami era formal e exclusivamente usada nas cerimônias religiosas. As primeiras dobraduras que surgiram, elas foram uma mistura de origami e kirigami. Mas o que é o kirigami? O kirigami ela é uma dobradura, só que ela pode ser cortada e colada. Mas os sacerdotes que usavam as dobraduras nas cerimônias religiosas estipularam regras de não cortar e de não colar, para honrar e homenagear os espíritos das árvores que dão vida ao papel. No Japão, todos os origamis têm significados. O mais famoso deles é o tsuru, que significa saúde, felicidade e boa sorte. Agora que eu já contei para vocês um pouco sobre a origem do origami, vou falar como foi minha pesquisa de campo e as oficinas que eu realizei na minha região com as crianças para complementar a minha amostra. Eu entrevistei professoras de educação infantil e de artes, e praticamente todas elas me disseram a mesma coisa, que praticam a dobradura em sala de aula. Pois além dos alunos gostarem muito, também estimula a coordenação motora, a percepção, a concentração e a paciência. Já na entrevista com as crianças, eu descobri que quase todas elas já fizeram alguma dobradura. A mais comum deles fazerem é o barquinho de papel. Alguns aprenderam com seus pais, outros com seus avós, que é o meu caso, outros na escola e muitos pela internet, através do YouTube. E todos já fizeram e fazem em sala de aula, ou nos momentos livres, ou nas aulas de artes, ou num simples colar de folha que a professora entrega. E todos gostam e gostariam de cada vez mais aprender sobre o mundo dos origamis. Na minha fase regional, eu apresentei aos jurados o barquinho de papel que eu aprendi com a minha avó materna, a dona Núria. Mas aqui, na ciranda estadual, eu decidi apresentar aos senhores o cisne, que eu aprendi com meu amigo Guilherme, que foi muito importante nas oficinas que eu fiz na minha região. Falando no Guilherme, ele me emprestou um livro onde ele aprendeu os seus primeiros origamis. Este livro, ele serviu de referência bibliográfica para a minha pesquisa. O formato de papel que precisamos para fazer o cisne é quadrado. A maioria dos origamis é quadrado, o formato que a gente precisa para fazer. Primeira coisa, a gente vai dobrar em forma de um triângulo. Vamos abrir e vamos usar ele na forma de um losango, usando essa parte dobrada na forma vertical. Dobramos agora uma orelhinha para dentro, alinhando até o meio. E fazemos a mesma coisa com o outro lado. Ficando assim, viramos o papel e vamos fazer o mesmo procedimento do lado anterior, dobrando uma orelhinha para dentro e dobrando a outra. Ficando assim.
Agora a gente vai ligar essa pontinha até a outra. Assim. Agora a pontinha que foi levada até a outra, a gente vai dobrar um pouquinho para baixo para a gente fazer a cabecinha do cisne. Vamos virar e vamos juntar essa dobrinha. Ficando assim. Você pode usar tanto em pé como deitado. Agora eu convido vocês para conhecer um pouquinho sobre a minha mostra folclórica. Aqui eu tenho foto com professoras com as quais eu fiz a minha pesquisa de campo, umas de educação infantil e outras de artes, exercendo sua profissão ou já aposentadas, onde elas me responderam questões sobre a utilização das dobraduras em seu trabalho, sobre os benefícios que elas trazem para os alunos e sobre se ainda é possível observar crianças formularem brinquedos e brincadeiras com papéis dobrados em meio a tantas tecnologias de hoje em dia. Todas essas perguntas, elas constam na minha pesquisa e elas me responderam que sim, que ainda conseguem observar crianças formulando dobraduras espontaneamente, como aqui é escrito nas dobraduras espontâneas, como por exemplo o estalinho, o joguinho do abre e fecha, os aviãozinhos de papel e os leques, que são muito comuns nos dias de calor. Aqui eu tenho fotos de quando eu fui lá no Centro Juvenil da minha cidade, onde eu participei de oficinas de música juntamente com a professora Cláudia, onde cantamos músicas como A Canoa Virou, O Boi da Cara Preta e O Sapo Não Lava o Pé, onde fazíamos dobraduras para representar as musiquinhas. Aqui eu tenho foto das oficinas que eu realizei na minha região com as crianças, onde eu ensinei e também aprendi muito. A dobradura que eles mais gostaram de aprender foi o cisne, que eu acabei de apresentar às senhoras. Mas o mais legal de ver era que as crianças aprendiam a fazer as dobraduras e logo após elas iam ensinando outras pessoas que não haviam aprendido ainda. Virou assim uma corrente. E aqui eu tenho as primeiras dobraduras que eu aprendi a fazer, que foi com a minha avó materna, a Dona Núria, que foi o chapeuzinho de papel e o barquinho, onde cantávamos aquela musiquinha que todas as crianças conhecem. Marcha Soldado, Cabeça de Papel. E nesses dois quadros, eles constam a origem do origami, que é japonesa, como eu já havia falado. E aqui eu tenho uma árvore com tessuros e outras aves, como por exemplo o beija-flor. Os japoneses, eles costumam usar essas árvores para enfeitar suas casas, festas e em cerimônias religiosas, pois o tessuro é uma ave sagrada do Japão. Diz a lenda japonesa que se você confeccionar 1000 tessuros usando a técnica do origami, pensando em um desejo, este desejo ele poderá se realizar. Muito obrigada pela atenção de vocês, espero que tenham gostado e como lembrança da minha mostra, eu gostaria de entregar um tessuro que significa saúde, felicidade e boa sorte. Obrigada. Aqui, deixa eu pegar uma aqui embaixo. Muito obrigada. De nada. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Alguma pergunta? O que você achou desse tema que eu me pedi propôs para vocês? Eu gostei bastante, porque aí a gente resgatou os brinquedos que a minha mãe e a minha avó brincavam. E eu nunca tive noção de quantos brinquedos e quantos aves a gente podia fazer com papéis dobrados. Eu aprendi muito. E aí, parabéns. Obrigada. Obrigada.